passo do nosso processo terapêutico, tá? Então, qual é a jornada que sou capaz de proporcionar quando o meu paciente chega com uma determinada queixa? Nós trouxemos aqui o Hipócrates, que ele é o pai da medicina, né? E olha o que ele fala, a gente melhorou um pouquinho aqui a fala dele. O paciente é o que importa. Ele não é um objeto ou um meio para satisfazer seu ego. O terapeuta deve comprometer-se em respeitar esse fundamento. Olha que fantástico! Quantos mil anos Hipócrates falou isso, gente? O paciente é o que importa. Você não tem que ser simpático, você não tem que sair dali sendo o queridinho dele. Você tem que entender que você tem um compromisso de fazer com que o seu paciente saia bem. Então, isso é fantástico. Como que a gente faz isso? Tendo a propriedade do processo terapêutico. Tá? Para causar uma transformação positiva daquilo que o paciente está trazendo, quais técnicas e em qual momento eu devo usá-la. Então, muito bem, eu conheci o processo, eu entendi o que eu estou fazendo, eu percebi o que está acontecendo com o meu paciente, que técnica que eu vou usar? O que eu vou usar no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia? Como que eu vou trabalhar essas queixas, esses traumas com o meu paciente? Qual é o objetivo? O meu paciente chega aqui, ele quer buscar essa transformação. Essa transformação está ocorrendo? Quanto de mudança está acontecendo dentro dele? Então, o processo terapêutico, ele traz isso para a gente. E aí, gente, antes da gente entrar lá no processo, eu quero falar do juramento de Hipócrates, adaptado para a terapia. Isso aqui deve ser a linha mestra do trabalho de vocês, tá? Aplicarei os tratamentos terapêuticos, né? O tratamento, ficou um errinho ali, o tratamento terapêutico para o bem do paciente, segundo a minha autoridade e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. O que é minha autoridade? O meu conhecimento, aquilo que eu busquei, aquilo que eu estudei sobre ele. A ninguém, gente, darei por minha vontade, nem remédio mortal, nenhum conselho que induza a perda. Ou seja, você está ali para tratar e não para mudar a vida do seu paciente de acordo com o que você pensa, com o seu julgamento. Né? Eu fui, há uns 4 anos atrás, eu tenho algumas viagens da minha vida que eu gosto de fazer, e que são as viagens que eu chamo as viagens da minha vida. Eu fui para Dubai. Aí, lá em Dubai, é muito bacana, muito lindo, você vê aquelas mulheres de burca. O que a gente faz? A gente julga. Isso é um absurdo. Mas a gente não entende por trás daquilo a cultura. Tudo o que acontece, elas também acham um absurdo a gente usar shorts, a gente usar uma blusa de alcinha. Então, a gente precisa entender, a gente não é ali a pessoa para dar o remédio, para dizer para ela, você precisa fazer isso. Nós temos que conduzir aquele paciente a ter uma abertura, um pensamento diferente que mova ele a buscar uma transformação na vida dele. E isso acontece muito dentro do processo terapêutico. Né? O paciente vem até você, você faz todo o teu trabalho, mas ele não sai do lugar. E se ele não sai do lugar, é ele que está escolhendo não sair do lugar. Tá? Olha que bacana. Em toda casa, entrarei para o bem dos pacientes, mantendo-me longe de todo dano voluntário e de toda sedução, sobretudo dos prazeres do ego. Então, não ser amigo, não ser, né, não achar que aquele paciente que está vindo ali fazer um tratamento, você tem condições de ter uma vida com ele íntima, né? Quando isso acontece, você quebra o processo terapêutico. Né? Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Olha que bacana, é o princípio da confidencialidade, né? Então, você começando o seu processo terapêutico, você falando para o seu paciente que tudo aquilo que vocês, dentro daquele processo terapêutico, tudo que vocês tiverem de conhecimento da vida dele, vai ficar entre vocês, morre com vocês. Olha que interessante isso, né? 460 antes de Cristo foi escrito os juramentos de Hipócrates, o pai da medicina, que é usado até hoje. 460 antes de Cristo, gente. Isso é muito forte para a gente começar. E a gente não aprende isso aqui
lá na técnica, utilizando isso, né? Então, o passo a passo, né? Então, olha aqui que bacana. Está lá na página 10 e 11 da apostila, tá? Antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. 460 anos antes de Cristo. Hipócrates coloca para gente isso. Antes de você começar a fazer o tratamento, pergunte: você está disposto a melhorar? Você realmente quer uma mudança, uma transformação na sua vida? Muitas vezes os pacientes vão dizer para vocês que sim. Só que ao longo do processo terapêutico você vai identificar que não. Lembra da pílula? Entre tomar o remédio, continuar doente e ter aquela melhora e tratar profundamente, qual eu escolho? Eu escolho a pílula mágica. Porque ela resolve rapidinho o que eu estou passando. Ok? Então, vamos lá na nossa página 10 e 11 da apostila. Se vocês puderem aí acompanhar, né? O passo a passo do processo terapêutico. Eu podia ter deixado isso daqui de não apresentar para vocês, mas ele é extremamente importante, tá? Para depois nós entrarmos lá na parte fisiológica. Então, a primeira coisa, concentre a sua atenção na pessoa que você está prestes a receber. Gente, concentrar a sua atenção, atender no horário, não demorar para atender aquela pessoa, não demorar para dar uma resposta. Concentre a sua atenção. Pare um pouquinho antes, uns 10 minutos antes de você, quando você for atender aquele paciente, e relaxe. Busque um pouco de equilíbrio, serenize, né, o seu corpo, as suas células, para que quando você receba aquele paciente, você receba dando total atenção a ele. Não importa se é presencial ou se é online, concentre a sua atenção. Ah, peraí, eu vou pegar seu... Você começou a atender, peraí, eu vou pegar a sua ficha, eu vou pegar isso daqui, eu vou ver. Eu tenho que estar com tudo na mão, eu tenho que estar consciente, né, do que esse paciente veio buscar conosco. Então, veja, antes de iniciar a sessão, concentre a sua atenção na pessoa. Depois, estar ciente da individualidade. Cada paciente é de um jeito. Não adianta você querer usar técnica igual para todo mundo. Cada pessoa tem a sua complexidade. Mesma dor não quer dizer que seja o mesmo trabalho. Eu usei para Blanche um determinado protocolo, agora eu vou usar para aquela pessoa, para outra, para outra, para outra, para outra, tudo igual. Gente, aquilo foi feito para aquela pessoa. Ajuda? Ajuda. Melhora? Melhora, mas não entra nas profundezas daquele tratamento. E como que eu faço? Desculpem. E como que eu faço esse atendimento individualizado? Escutando atentamente, fazendo a minha anamnese, olhando, né? Percebendo o que o meu paciente está querendo me dizer. Às vezes, o que ele fala verbalmente não condiz com o que o corpo dele está sentindo. Às vezes você percebe a emoção, não, para mim isso aqui está tudo bem. E aí você percebe que não está bem, que ele está suando, que ele está, né, bocejando, que está acontecendo alguma coisa com ele. Então, escute, ouça atentamente o que aquele cliente está querendo dizer. Como que eu ouço atentamente? Durante os meus atendimentos e também durante a anamnese. Olha como a anamnese entra aqui no nosso processo de novo, né? Porque é através da anamnese que você vai fazer o quê? Que você vai entender toda a história da vida daquele paciente. Ok? Esteja emocionalmente presente. O que isso quer dizer, né? Você estar ali à disposição, né? Eu tô aqui escutando o que a pessoa tem me falando, mas eu tô pensando o que está acontecendo ali fora, o telefone, a quem está atendendo, outra pessoa está fazendo tal coisa, o barulho da rua, eu tô com a minha cabeça lá na casa do fulano, porque eu tinha que fazer. Você tem que estar emocionalmente presente.
Você tem que estar ali. Como que eu estou emocionalmente presente? Quando eu faço esse trabalho, né, de calma, pode ser uma oração, pode ser o que for, você consegue perceber. Certo? Ok, gente? Olha ali o E, né? Entenda os sentimentos. O que quer dizer entender os sentimentos, né? Compreender aquela dor que a pessoa está trazendo. Compreender não quer dizer que você vai sentir. Você não sabe o que ela, você entende que aquilo é uma dor para ela, né? Mas você não vai sentir aquilo, que talvez até seja uma dor que para você não faça sentido. Esses dias uma pessoa estava falando para gente, eu mesmo até já passei por isso, né? Mas a pessoa estava contando, quando eu era criança, a minha mãe pedia para eu fazer xixi no pinico. Gente, é uma coisa engraçada, você dá risada, a gente lembra disso, mas aquilo magoava ela porque ela achava um absurdo. Então, veja, entenda. Ai, nossa, gente, todo mundo, né, fez xixi no pinico quando era criança. Mas quando aquilo machucava ela, percebe, gente? Entender o que o sentimento está trazendo a respeito daquela queixa que o paciente está trazendo para a gente. Tá? Outro ponto, e isso, gente, para mim é uma das coisas tão importantes dentro do processo terapêutico, é a escuta terapêutica. A gente já falou sobre isso, né? A gente lá quando a gente falou do atendimento ao cliente, a gente falou sobre isso, mas eu reforço aqui sobre a escuta terapêutica, né? Então, veja como é importante, né, essa escuta ativa, deixar o paciente falar, trazer ele. Você está lá tão preocupado com a técnica, às vezes ele precisa, numa sessão, só falar com você. Ele não quer fazer nada naquela sessão, ele não quer fazer a técnica, ele quer conversar com você. Mas você embute a técnica. Não, então espera aí, agora vamos lá, vamos fazer. Não há necessidade. Tem situações em que a conversa com ele, essa escuta, ela te traz propriedade para os próximos atendimentos. Então, não fique só na técnica. Hoje meu paciente aconteceu uma situação com ele precisava... Gente, às vezes a gente precisa conversar. Ele precisava trazer essas emoções para você. Ele não queria sentar ali e que você pegasse aquilo ali e trabalhasse. Ele queria que você ouvisse. Então, o ouvir, gente, traz as causas para a gente. Muito, muito importante esse item. Tá? E eu vejo constantemente pessoas fazendo somente a técnica. Por isso eu sou contra fazer trocas. Né? Você vai lá, você troca, você vai limpando, mas você não entra na profundidade. E a pessoa, às vezes, está com o sentimento tão apertado, ela precisa conversar o que está passando dentro da sua casa, a relação com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, e ela não tem ninguém para conversar. E ela traz para a gente, no processo, quando ela traz aquele sentimento, quando ela traz aquele assunto, ela traz superficial. Porque a gente não teve a escuta apropriada para entrar na profundeza daquela dor. Tá? Ok? Outro ponto extremamente importante, gente, é conhecer quais são as crenças limitantes do nosso paciente. Vocês fizeram todos os exercícios. Então, vamos lá, ele traz uma queixa para vocês que a vida dele não é abundante, né? Então, você vai lá conhecer todos os problemas da abundância, os bloqueios, né? Vocês sabem, eu acho que vocês sabem que tudo que refere-se à abundância está ligado à mãe, não ao pai, né? A gente vai ver isso mais lá para frente. Então, como é que eu vou entender as crenças limitantes? Eu preciso conhecer como é que você pensa sobre dinheiro. Faz aqueles exercícios que nós fizemos lá. Pergunta para o seu paciente, como é que você pensa sobre isso? Como é que você pensa sobre isso? Certo? Isso aqui você pode colocar essas crenças lá dentro da tua anamnese, se você achar interessante. Certo? Ou durante o processo, você também entender. Outro ponto, gente, que foram todos os exercícios que vocês fizeram, eu não sei se agora começa a fazer sentido para vocês, porque tudo o que vocês fizeram lá, agora nós vamos aplicar para o nosso paciente. Eu preciso conhecer quais são os hábitos do meu paciente. Como que ele se alimenta bem, ele faz exercício físico, ele fuma ou ele bebe, quais são os vícios dele, né? Como que é a alimentação dele, é baseada em que tipo? Ele come mais verdura, mais legumes, ele gosta de coisas mais com
com açúcar, mais com farinhas brancas. Helenita, por que isso tem importância? Vocês vão ver lá quando a gente for trabalhar as glândulas nossas, como isso vai afetar. E aí você, às vezes, faz toda a técnica maravilhosa e você não consegue o resultado porque o seu paciente não mudou o hábito. Então, vamos lá. E o outro, né, é explicar como vai acontecer todo o nosso processo terapêutico, né? Explicar para o nosso paciente como vai acontecer o processo, tá? Também ele é muito importante, gente, ter essa aliança terapêutica, né? Eu falei bastante sobre isso já para vocês, sobre o vínculo emocional, quando nós vimos lá os erros, né? Lá no atendimento ao cliente. O vínculo emocional, a concordância de objetivos e processos. Então, nós traçarmos essa parceria entre terapeuta e paciente com os resultados que sejam almejados pelo nosso paciente. Né? Uma outra questão é nós sabermos fazer perguntas relevantes no momento certo. Não perguntas por curiosidade, mas perguntas que tragam embasamento para a gente no processo terapêutico. Né? E jamais faça perguntas que ele responda sim ou não. Faça perguntas abertas para que ele te traga as informações maiores, né? Então, é saber fazer perguntas. Como que eu sei fazer perguntas? Como que eu sei questionar meu paciente? Quanto mais eu leio, quanto eu mais tenho propriedade sobre o assunto que eu falo, mais fácil fica eu fazer perguntas, né? Foco no paciente, gente. Foque lá no paciente, tá? Na terapia, né, na resolução de problemas, é importante nós entendermos, né, o que esse paciente está querendo. Mas o esforço é dele. Você não é o salvador deste paciente. Você tem a técnica e você tem a condução para transformar aquele paciente. Mas a decisão é dele. Quantas vezes vocês vão perceber que o paciente não quer mudar o seu hábito, porque não convém que ele mude, certo? Quantas vezes vocês vão perceber que você está melhorando aquele paciente e ele fica se vitimizando ainda dentro daquele processo? Então, é importante você ter esse olhar, né? Focar no paciente, sim, mostrar para ele toda essa trajetória, mas entender que o esforço da melhoria é dele. Você vai melhorar o campo energético, você vai melhorar as dores dele, mas ele mudar a forma dele ser, é ele que tem que fazer. Tá? Clareza e concisão, né? Então, fale mais, ouça mais e fale menos. Esse é um item bastante importante, né? Fale para o paciente não caminhos que ele tem, mas que faça ele entender aquilo que é importante ele ter aquela clareza. Traga ele à tona. A EFT faz muito isso, né? Quando a gente começa a praticar, a gente começa a ter uma clareza. Nossa, eu não tinha visto por esse ângulo, né? Olha como é que aconteceu. Olha que fantástico isso. Então, isso aqui é muito importante, gente. Outro ponto que eu percebi também ao longo do tempo é respeito ao ritmo do paciente. Às vezes, eu sou acelerada, mas o meu paciente é calmo. Não adianta eu querer acelerar meu paciente. Qual que é o ritmo dele? Entender como que ele reage, né? Como que ele percebe as situações. Então, é importante que nós consigamos olhar para esse nosso paciente e ver as características. Por isso que o atendimento ele é individualizado, de acordo com cada paciente. Tá? Uma outra coisa que eu acho bastante legal é motivar o paciente. Motivar o paciente não quer trazer que você vai fazer dinâmicas com ele para ele ficar alegre. Motivar é dar apoio, né? Muito bem, você está indo muito bem. Olha que bacana a conquista que você teve. Olha que legal. Eu estava fazendo mentoria com uma moça de transição de carreira e ela me passou uma mensagem ontem, Helenita, fechei com aquela empresa que eu queria naquele salário. Puxa, que bacana, olha que legal. Você está motivando a pessoa, né, a buscar os seus objetivos, a buscar a se tratar. Isso é muito bacana. E não prometa, gente, aquilo que você não pode entregar.
tá? Se você não tem condições de atender aquele paciente, não atenda. E aqui eu reitero o que eu sempre falo. Quem quer atender todo mundo não atende com qualidade as pessoas. Não dá, gente. Você não consegue ser especialista de tudo. Imagina uma pessoa chegar para mim agora e fala: Helenita, eu tenho bulimia. Eu sei o que é bulimia. Como é que eu trato isso? Eu perdi um filho, né? Você vamos trabalhar com luto, né? Se você não sabe o que é um luto, se você não sabe nem o que é ter um filho, você vai tratar pela técnica da técnica. Você não vai entender que dor que é aquela. Cuida, gente, cuida, certo? Entenda que o seu conhecimento sobre o paciente, sobre a vida dele, né, em muitos casos é limitado. Entender que a gente não é salvador e que nós não temos que atender todo mundo. Ah, o que cair para mim eu vou atender. Cuida, se você fizer isso, você vai usar técnica. Você não vai ser um especialista. Você pode atender alguns segmentos, tudo. Estava falando para a Márcia. A Márcia vai atender um segmento específico dela, mas ela vai trabalhar com ansiedade e depressão. Porque é um tema recorrente em muitas das situações. Ah, eu vou trabalhar com emagrecimento, ansiedade e depressão faz parte. Agora, quando você vai trabalhar num nicho extremamente específico, é o caso lá da Débora, que vai trabalhar com pessoas, com mulheres que tiveram violências sexuais. O que eu entendo disso? Se vier uma pessoa que venha que tenha uma pessoa que passou por isso, eu posso ajudar do trauma? Posso, mas talvez eu não seja aquela pessoa indicada para fazer todo o tratamento com ela. Então, gente, toma cuidado com isso, tá? E olha de novo o que Hipócrates fala para gente. Os homens devem saber que do cérebro, e só do cérebro, derivam prazer, alegria, riso e divertimento, assim como tristeza, pena, dor e medo. 460 antes de Cristo. Sócrates já dizia que as doenças estão na nossa mente. Olha que fantástico isso, gente. Era um ser iluminado, né? Ele já sabia, nesta época, que as doenças estão aqui na nossa mente. Dúvidas? Se perdeu no tratamento? Tá ali fazendo tratamento, tá escutando, se perdeu? Respira, fala para o paciente, vamos dar um tempinho, vamos conversar outra coisa, e volte a se concentrar. Acontece isso com a gente? Acontece, gente. Acontece. Às vezes você está lá focado naquele atendimento, tocou a campainha lá do teu escritório, da tua casa, do teu consultório, e aquilo tirou você daquela concentração. Relaxa, né? Entenda, tá? Resista ao desejo de ser sedutor, cortês e gentil demais. Sabe aquela pessoa que quer agradar? Olha, que bacana, olha, né? Tico-tico, que bonzinho. Gente, nós não somos para isso, né? Cuidado com isso, né? E conheça as tuas próprias crenças e motivos. Conheça as suas crenças para você não julgar, para você não olhar para o paciente com aquele olhar. É tão difícil isso, gente. Isso é uma nobreza, né? A gente olhar para as nossas crenças e não fazer daquilo que o paciente está trazendo para a gente, né? Uma situação que a gente julgue. Olha que incrível isso, né? O paciente deve perceber o mundo com seus próprios olhos. Olha que fantástico isso, né? Nós somos o caminho, mas é ele que tem que perceber e ele que tem que buscar, né? Essa mudança que vai acontecer dentro dele. Olha que lindo isso, né? Você vai proporcionar essa cegueira dele, você vai dar um óculos para ele. Agora, o que ele vai enxergar e o que ele vai fazer com esse novo olhar é de responsabilidade dele. Tá? Tenha cuidado com você de rotinas, de você proteger a tua vida privada, de você dormir bem antes do atendimento, de você não ficar cansada. Então, o terapeuta, ele também precisa, não é só cuidar dos outros, ele tem que cuidar dele também,
né? Não sobrecarregue o seu ritmo de trabalho. Eu sei que a gente precisa, né, atender, mas não se mate em função disso. Você vai aprender as doenças, você vai ver quando você faz isso, o que isso causa em você, né? Respeite-se e valorize-se para ajudar os outros. Olha que fantástico isso. Se você não se respeita, se você não usa tudo isso que a gente está aprendendo para transformar a sua vida, como você vai transformar a vida das outras pessoas? Então, isso daqui, gente, é a clarividência da gente, é o óculos da gente. Perceba quantas coisas nós estamos falando aqui que a gente não faz. Por exemplo, buscar, às vezes, uma ajuda de um terapeuta. Olha quantos amigos vocês fizeram aqui dentro. Liga para a pessoa e fala, gente, eu estou precisando hoje. Alguém tem para fazer uma sessão comigo? Eu preciso. Por que a gente não se permite fazer isso? A gente não se permite ser tratado porque a gente não quer contar. E quantas vezes, eu conversando com alguns de vocês como terapeutas e como pacientes, eu percebi que vocês não se entregaram para aquela terapia como deveriam se entregar. Então, você não se cuidou como você deveria. Você não precisa? Você não tem problemas? Duvido. Duvido qualquer pessoa dentro desta sala que não tenha coisas para serem tratadas. Tá? A gente vai ver isso com mais detalhe daqui a pouquinho. Como se livrar desses hábitos, né? Que a gente faz isso como um hábito de forma inconsciente, né? Porque ninguém quer um exemplo, né? O chefe chama a gente lá na sala dele. O primeiro pensamento que a gente fala é: o que foi que eu fiz? Né? Será que eu vou ser mandado embora? Isso, né? Pergunta, né? Não é? Olha o pensamento. Então a gente não fala, puxa, será que ele vai me elogiar? Né? Eu faço um trabalho bacana, mas a gente já se deprecia. Então, por que eu faço isso? Por que isso acontece comigo e eu tenho esse pensamento? E quando eu tenho esse pensamento, o que eu provoco dentro de mim? Porque pensamentos soltos é uma coisa, agora pensamentos constantes, ele vira crença. E quando ele vira crença, ele se instala na gente. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, a gente passa a absorver a verdade que o outro conta pra gente, sem testar, e a gente valida algo que a gente não conhece. Percebe nisso, gente? Olha isso que eu estou falando, tá? E aí nós colocamos aqui, olha que Rubens Alves, né? É um autor brasileiro, olha o que ele fala, né? Sempre vejo anunciando cursos de oratória. Nunca vi anunciado um curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Olha que profundo isso daqui, gente. Escutar o nosso paciente, entender, compreender, anotar, ter um caderninho do lado, anotar aquela palavra que ele falou naquele momento, aquela frase que depois ele não vai lembrar, mas você vai usar aquilo no processo terapêutico.